Boa noite já, né? Tá dia ainda lá fora, mas já é boa noite, gente, depois das 18. Olá, todo mundo! Como vocês estão? Quem quiser abrir a câmera. Oi, Larissa. Larissa arrasou ontem. Assisti uma aula da Larissa, foi incrível. Isabelle também. Oi, Isabelle. Carol do Giramundo. Hello. Vamos lá, então. Pessoal, como sempre, queria pedir, então, para começar, vocês alterarem o nomezinho. Quem puder colocar nome, traço, escola aí da onde vocês são, só para a gente identificar vocês. Escola da Serra também, tem alguém aí, não sei quem é. Então, como sempre, você vai aqui no seu quadradinho, clica aqui nos 3 pontinhos, e aí coloca em renomear seu nome e o nome da escola. Bom, boa noite para todo mundo. Vou começar então com as apresentações. Aqui do time do Vivadi estou eu, a Juliana. Tomo conta aí sobre o relacionamento entre a escola e o Vivadi. Então, sempre que vocês precisarem de algo, podem acionar o embaixador, que o embaixador vem falar comigo, mas também vocês têm, eu estou ali no grupo, então podem me chamar. E está comigo também o Alex, nosso diretor de produto. Oi, Alex. gente, não sabia que era para eu falar aí. Mas sim, tudo bem? Bom, somos vários da equipe, né? Que estamos aqui para ouvir vocês e para compartilhar junto com vocês algumas experiências desses primeiros dias e semanas tão especiais do começo de sala de aulas, né? Então, Quer terminar aí de apresentar, Ju? Sim, senhor. Tá comigo também a Rebeca, sócia aqui do Vivadi. Tudo bem, gente? Prazer em conhecê-las. Acho que tem alguns rostinhos aqui que eu não conhecia. Tudo bem? Bacana. E tá com a gente também a nossa especialista do programa de inglês, a Isis Aquino. Oi, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho eu converso com vocês para saber se tem gente nova que não estava na formação, para a gente saber como começar. Bacana. Pessoal, quando a gente enviou o convite também, a Camila entrou em contato com vocês. A gente pediu para vocês preencherem um formulário. Quem ainda não preencheu, ainda dá tempo. Vou colocar o formulário aqui no chat. É realmente para a gente entender em que momento vocês estão, como que está fluindo aí o inglês do Vivadi na escola de vocês. Como eu disse, já presenciei a da Larissa, então foi muito bacana ver ela. Já vi alguns vídeos também do Gilmar, que está aí com a gente. Então foi muito bacana ver vocês aí tocando e realmente usando o Vivadi nas escolas. E aí isso é um pouco da nossa pauta hoje, e também a gente vai mergulhar um pouquinho na plataforma. Então, para não estender muito... Não só o Gilmar, como a Adriana, tá? Eu queria dar um parabéns especial, porque os dois arrasaram com os vídeos que eles estão mandando. E só um parênteses, tá? Quem quiser mandar vídeo pra gente, pode mandar. A gente está gerando uma comunidade bem legal, uma biblioteca de conteúdo de todos vocês para compartilhar e todo mundo gerar esse senso também de pertencimento e todo mundo conseguir compartilhar dicas, conhecimentos, enfim. Se quiserem mandar as aulas de vocês, a gente vai super aceitar. Mega importante. Obrigada por completar, Rê. Bom, então é isso. Então, eu vou passar a palavra para a Isis. Não sei se a Alex vai falar alguma coisa antes, mas estou passando para a Isis. Sim, não, acho bom a Isis já começar a partir do encontro, que foi organizado principalmente a partir do feedback que a gente recebeu, né? Mas tá com você, Isis. Obrigada, queridos. Então, pessoal, como sempre, vocês são super bem-vindos a falar ali no chat e a gente vai pontuando no ritmo de vocês também essa apresentação. Só para fazer um resgate, a gente teve 3 encontros síncronos, faz 2 semanas, 3 semanas, mais ou menos. A gente combinou de fazer um follow-up, porque tinha bastante conteúdo. A gente começou falando um pouco das bases conceituais do método, vocês lembram, dos pilares que alicerçam o método Vivadi. Depois a gente falou sobre os class plans, acessou a plataforma, explorou tudo que tinha ali, e no último encontro a gente falou basicamente sobre rubrica e avaliação e os objetivos de aula. E aí a gente resolveu mandar para vocês aquele form para vocês
nos dizerem o que estava dando certo, o que estava dando errado, e esse follow-up é mais ou menos para sentir as dificuldades que vocês tiveram, os sucessos. Eu fiquei super emocionada, até coloquei no slide um pouco do testemunho de vocês sobre a produção espontânea das crianças. Eu fico sempre muito feliz quando eu vejo o resultado nas crianças, porque eu acho que o melhor resultado do nosso trabalho realmente é a produção das crianças, e um dos pilares do Vivadi é a produção oral. Eu volto nisso, né? E fiquei muito, muito, muito contente. E eu acho que é importante também dizer para vocês que, nesse momento, a gente está aqui e vai endereçar diretamente esse o jeito do Vivadi fazer também, né? Tá perto de vocês, ajudá-los com as dificuldades, e também é o meu jeito de olhar para os problemas, a gente falar abertamente sobre o que está sendo difícil para vocês e o que está tendo de obstáculo na implementação do método. Então, eu fiz alguns slides para nortear a nossa conversa, e vocês vão me pontuando à medida que vocês acham que é necessário, tá bom? Pessoal, me liberem aqui para poder compartilhar os slides. Gente, eu gosto quando vocês ligam a câmera para ver o rostinho de vocês. Tem muita gente nova, né? O Pipo, eu não imaginava. Pipo, quantos anos você tem? Você parece ser super novinho também. Eu lembro que a última vez foi o Douglas, que o Douglas ligou a câmera. Eu falei, Douglas, você tem 21 anos. Aí agora eu tô vendo o rostinho do Pipo. O Pipo também parece ser novinho. Vamos lá, então. Deixa eu voltar para o slide primeiro. Estão lembrando todo mundo a nossa reunião de follow-up? Tem gente nova que não participou aqui? Só para eu saber quanto eu tenho que voltar, porque eu vou passar um pouco batido no que a gente já tinha conversado. Eu não participei, mas eu assisti todas as outras reuniões. Ah, legal, Natália, que bom. Foi bastante tempo, então, que bom. Obrigada. Pessoal, acho que o ponto mais importante para a gente começar o nosso encontro hoje é falar sobre engajamento. Engajamento é um ponto importante na situação atual que a gente passa no Brasil, né, no enfrentamento à pandemia, que são as aulas remotas, e algumas escolas que já conseguiram voltar para o prédio da escola estão ainda fazendo um sistema híbrido, principalmente agora, né, que a pandemia recrudesceu, a gente voltou a usar o online. E o engajamento, eu queria já trazer para os professores assim, um pouco sobre isso. O engajamento é a grande questão do momento, né? A gente já passou um ano assim, os alunos já tiveram essa experiência, quanto menores, mais difícil engajá-los e mantê-los à frente da tela. Então, isso está super dito, né? A gente sabe que é um problema, isso não é um problema do método em si, isso é uma questão que a gente está tendo que se ver com ela diariamente em várias escolas, em vários estados, isso é uma questão. Mas eu escutei um pouco, li o que vocês nos trouxeram, e eu acho importante compartilhar com vocês aqui sobre os pontos da aula. Então, qual é o ponto da sequência que vocês assistiram o engajamento das crianças ser mais ativo, né? E vocês falaram aqui, e eu tinha certeza disso, né, que o Move Your Hips é o momento em que há atividade, em que vocês pedem para eles se movimentarem, para eles saírem dessa posição mais passiva, estática, e que vocês enxergaram eles engajados. E a gente sabe que o conteúdo, né, o que a gente quer, também se passa pelos momentos em que a gente movimenta o corpo e não necessariamente está ali buscando um end goal, né, um objetivo simplesmente gramatical ou de vocabulário. Aquilo acontece ao longo da aula, em diversos momentos, e o Move Your Hips é esse momento em que vocês podem aproveitar o engajamento das crianças para trazer também a linguagem. O storytelling, a gente sabe, né? A gente aposta muito no storytelling e na literatura. E eu não vou deixar de comentar aqui que teve pelo menos uma professora, e eu acho muito legal quando as professoras se dão o tempo para nos dizer o que dá certo, o que não dá, e essa pessoa diz assim, Isis, eu até anotei, daqui a pouco vocês vão ver nesse slide, dizendo que o storytelling é um momento desafiador, né? Porque ao mesmo tempo que o tom da voz de vocês encanta as crianças,
É verdade também que uma sequência de palavras que elas não entendem pode desinteressar, né? E uma professora nos trouxe isso, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é importante que a maioria de vocês nos trouxe que o storytelling é um momento de engajamento alto. E eu vou repetir o que a Rebeca falou, por favor, se vocês conseguirem se gravar, também seria muito legal vocês falando sobre storytelling. E eu puxo aqui para a Adriana, não sei se a Adriana está aqui, mas eu vi o vídeo dela, ela arrasou mesmo. O storytelling pode ser um momento assíncrono, né? É legal contar para as crianças, é legal estar com elas, mas vocês também podem ter algumas aulas gravadas e repeti-las ao vivo. Enquanto eu estava preparando os slides para essa apresentação, eu fiquei pensando sobre vocês que estão no sistema remoto, vocês que estão com dificuldades, né, de engajar as crianças ou de ter as crianças na frente da tela. Como é que a gente traz aquele pilar da repetição? Vocês lembram? Na nossa formação, a gente falou que para esse método a repetição é vital. E a repetição da imagem de vocês, a repetição da voz de vocês, a repetição da abordagem, ela também é parte da implementação desse método. Então, uma coisa que vocês poderiam fazer é usar a imagem de vocês assíncrona, gravada, disponibilizar para as crianças e voltar a fazer a mesma aula, com o mesmo tom de voz, talvez a mesma história, para as crianças ao vivo. E ver se muda alguma coisa, elas ouvindo de novo aquelas palavras, se isso não provoca nelas um reconhecimento, nem que seja, pessoal, lembrando, né? A gente tem características de input, né, que não passam só pela compreensão da palavra em si, mas pela cadência da pronúncia, pelo reconhecimento do som. Isso é também muito importante para as crianças, muito importante para quem está aqui em processo de aquisição de segunda língua. Então, queria trazer muito isso para vocês também. Tenham paciência, tenham tenacidade, porque a aquisição da língua também se passa pelo reconhecimento do som, tá? Então, as crianças podem se desinteressar, mas naquele, assim, a olhos talvez ingênuos, eu não me tô, mas igual elas estão ouvindo a voz de vocês, estão ouvindo a pronúncia daquela palavra. Então, lembrem, o storytelling é mais do que história, é claro que é encantador, mas ela também é um momento de input importante, principalmente nos primeiros ciclos, que a gente faz muita força para dar para a criança muito input antes de buscar com mais energia o output, que é a produção delas, né? Vocês falaram do starting e do ending song, e ele aqui é um ponto controverso, né? Eu também vou trazer para vocês o que acontece se as minhas crianças não gostam da música. Nós vamos falar sobre isso, tá, pessoal? Sobre não gostar da música. Mas tem crianças que gostam, tem escolas que estão dando certo, e a gente fica super feliz, porque eu vou lembrar para vocês, o estabelecimento da rotina passa por a criança perceber que, ops, chegou a aula de inglês. E a música tem essa cadência e esse objetivo. E depois o Harmony me chamou a atenção, e eu acho muito legal que vocês implementem essa rotina com as crianças, e eu já vou falar um pouco sobre esses momentos da sequência, tá? Mas só para vocês saberem que nós temos aqui os nossos vencedores de engajamento. Vamos passar? Sequência didática. Segundo slide já é nevrálgico aqui no nosso ponto mais forte, que é sobre o material. O que eu faço, Isis, se eu tenho material didático, se a escola adotou um livro, onde é que eu coloco o livro na sequência? Então, eu vou endereçar essa pergunta primeiro, né? Pessoal, no mundo ideal, nós teríamos uma metodologia só, nós não teríamos o livro didático, e a gente faria toda a exposição da criança por meio ou dos recursos da plataforma, ou dos recursos que vocês tragam, eventualmente tragam, ou da própria voz de vocês, da intervenção total do professor. Nós não estamos no mundo ideal. Muitos professores colocaram para a gente assim, os pais caracterizam a aula de inglês como boa se há escrita. Eles querem ver as crianças escrevendo, principalmente Fundamental 1, né? Eu imagino que na educação infantil não seja tão forte essa demanda. Bom, a gente vai costurando isso ao longo do ano. O que eu trago para vocês
e alguns professores já trouxeram também isso, que já faziam o ano passado. A gente vai conversar com os gestores, a gente está alinhando isso por trás, mas é importante trazer para vocês o seguinte, pessoal, não abram mão do estabelecimento da rotina, tá? Vocês podem e devem, enfim, né, dependendo de quão forte é essa demanda, seja da gestão, seja dos pais, né, seja do material didático que todos os professores usam, de que vocês coloquem em algum ponto da aula de vocês o livro, mas que vocês estabeleçam a rotina da metodologia Vivadi, que começa com a música, que depois vem com outras atividades, seja de vídeo, enfim, seja de vocês contando uma história, dependendo do ciclo, vocês têm a sequência didática na plataforma alicerçada de uma outra forma. Se chega um momento em que vocês têm que usar o livro, insiram o livro, né? Essa é uma forma de inserir o livro, é dentro da rotina do Vivadi, certo? E que vocês não façam exclusão, então, de algo que para vocês é importante na rotina como professores, mas que vocês consigam escolher onde esse momento do livro vai se encaixar melhor. Porque logo depois vem essa outra questão que vocês trouxeram, eu não consigo cumprir toda a sequência. A gente já vai para ela, e talvez seja porque o livro didático está inserido, talvez seja porque, enfim, é muito difícil de lidar com todas as etapas no online. Pode ser essas duas questões. Vocês também podem fazer, eu acho que essa seria a segunda opção, de ter um dia para o livro e um dia para o Vivadi. Então, eu não vou misturar os métodos, eu vou usar um dia o livro e um dia eu vou fazer essa exploração somente do oral e essa busca pela produção espontânea. Pode ser, mas igual vocês abrem mão de um dia, estabelecer a rotina da criança, saber que existe uma música de entrada, que existem os elementos de movimento, que existem os elementos de concentração, que tem a exposição por vídeo, que tem a literatura. Então, vocês abrem mão disso, vocês vão demorar um pouco mais de tempo para a criança perceber e atingir aqueles objetivos de estabelecimento de rotina, certo? Então, vocês podem fazer dessas duas formas. Se vocês puderem abrir mão do livro, é o que a gente indica, né? De que vocês façam total aderência à metodologia do Vivadi. Mas se isso é um problema muito grande para vocês, bom, então vamos dar um jeito nisso momentaneamente, enquanto a gente não consegue trazer para vocês uma solução mais macro, que venha da gestão, que venha como uma solução institucional, que seria o mais adequado, certo? Eu vou parar só nesse momento aqui, peraí, deixa eu voltar, para saber se vocês têm alguma questão, se vocês querem falar algo, e se a gente pode seguir adiante. Alguém botou alguma coisa no chat? Eu tô sem, deixa eu ver aqui. Alguém quer falar? Eu tinha visto antes, mais no começo, alguém com a mão levantada, a mãozinha virtual levantada, mas agora eu não lembro quem foi. Era a Gabriela, eu acho que ela estava com um problema técnico, não era pergunta, não. Eu li um pouquinho aqui no chat agora, certo? Ok. Essa solução que eu trouxe agora, pessoal, vocês estão confortáveis com ela? A gente consegue seguir? Tá certo? Estou feliz com vocês, hein? Achei que isso ia ser um ponto polêmico. A gente chegou num momento ideal aqui. Deixa eu voltar agora. Eu não tô... Vocês sabem que... Vamos lá. Vamos para esse aqui agora. Vamos apresentar de novo. Outra questão sobre a rotina. Os meus alunos não gostam da música. A música é muito infantil, a música não cabe para minha faixa etária. No último slide dessa apresentação, que as meninas depois vão compartilhar com vocês, eu trouxe 2 dicas. Hoje eu não trouxe 2 livros, hoje eu trouxe 2 dicas. Existe uma professora... Quer dizer, existem milhares de canais, né, pessoal? Vocês sabem, no YouTube, que deram conta desse momento com preschoolers, né, principalmente. O Fundi1, que, bom, se alicerça mais, né, suporta mais a metodologia na escrita, dá mais conta do online, né? O problema é quando as crianças não me escrevem, tanto que o mundo está em crise, né, com a educação infantil, porque
Eles não escrevem, eles também não sustentam, eles precisam do corpo, eles precisam te tocar, eles precisam estar com os colegas, e essa tela é muito imaterial, né? Bom, mas vamos para a nossa questão aqui, que é a Starting Song. Ela pode não ser realmente do gosto de muitos, né? A música tem isso, né? A gente sabe muito bem. Bom, qual é a nossa situação para vocês? Eu acho que aqui vale um esclarecimento, né? O que é mais importante para vocês como professores da metodologia Vivadi? Que vocês tenham em mente qual é o objetivo do uso daquele recurso. Isso é mais importante. Bom, a música está ali para estabelecer uma rotina, a música está ali para que as pessoas se cumprimentem, para que as pessoas entendam que existe um ritual quando a gente começa uma aula coletiva, enfim, várias questões. E para trazer palavras que são importantes para todo dia. Vocês conseguem buscar, então, vocês são as pessoas que melhor conhecem os alunos de vocês em grupo, né? Eu sempre digo isso para os pais, ok? Vocês conhecem os filhos de vocês individualmente, nós os conhecemos no grupo. Com a disciplina de vocês, ninguém melhor que vocês. Existe uma música que faria o mesmo sentido, que proporcionaria o mesmo alcance de objetivo que essa música? Substituam. Busquem, tragam então outro Starting Song, né? Não precisam esperar que venha da Vivadi, outra que talvez não caiba, né, na rotina de vocês. Pesquisem com os alunos de vocês, eu sempre falo assim, para qualquer formação que eu dou, eu sempre digo assim, antes de vocês aplicarem qualquer metodologia, conheçam os alunos de vocês, saibam quem são aquelas pessoas, o que interessa aquelas pessoas, o que desanima aquelas pessoas, como elas são com vocês, né? O que deixa elas tristes, quais são os botões que vocês não devem apertar, quais são aqueles recursos que vocês podem tirar da cartola quando, né, eles vêm do intervalo, quando é o último tempo da semana, a gente sempre tem essas cartas na manga, né? E vocês têm que fazer uso delas. Então, qual é a música que vocês acham que faria o mesmo, alcançaria o mesmo objetivo? Substitua. Não tem problema, né? Não pode ser uma música diferente a cada vez. Vocês lembram? Ela tem que ser tocada, ela tem que ser usada para dar oi uns aos outros, para que a gente se olhe, para que a gente saiba que está começando, então, uma nova sequência didática em outra língua, mas não mudem a todo tempo, não usem músicas que vão deixar as crianças mais agitadas, vão odiar, enfim, vocês sabem os elementos do grupo que vão compor a escolha de vocês. Mas façam, e isso, pessoal, usando esse momento de esclarecimento, isso é para todo e qualquer recurso que a plataforma dê para vocês. Eu não acredito que de todas as opções que a plataforma dê para aquela sequência, nenhuma caiba, não é possível. Várias cabem e várias vão dar certo. Mas eu tenho certeza também que não são todas que vão dar certo para todos os grupos. Então façam as substituições, só que o que eu acho que antes de vocês optarem por qualquer substituição, vocês precisam ter clareza de aquele recurso, aquela intervenção serve a qual objetivo. Voltem lá para a rubrica, deem uma olhada no quais são os objetivos que aquele ciclo quer alcançar e façam a intervenção de vocês. Vocês são os especialistas, vocês são os melhores conhecedores dessas crianças, façam isso. E, claro, tragam para a gente, dividam, a gente está aqui também para apoiar vocês e se vocês conseguirem, talvez dividir com outros colegas daqui, enfim. Acho que esse é um bom recado, é um bom alinhamento que a gente faz nesse momento de follow-up, tá bem? Vamos então para a questão da imersão, né? English all the time, com as crianças o tempo inteiro. Vocês conseguiram? Isso me trouxe muita alegria também, que vi que muitas pessoas, as que não conseguiam dizer 90% do tempo, né? Algumas disseram assim, com as maiores é mais difícil. Enfim, eu sempre, ou com os menores é mais difícil, com os maiores é mais fácil, eu sempre acho que é mais difícil quanto mais linguagem eles têm na língua deles, né? Da gente trazer uma linguagem nova. Quanto menos linguagem eles têm da língua 1, mais fácil a língua 2 chega, né? Enfim, na questão do reconhecimento, na questão da produção.
E eu perguntei para vocês, né, onde é que vocês estavam nesse ponto? Are you there? Porque é uma construção, né? Eu entendo que nesse começo, por exemplo, algumas palavras vocês traduzam e eu dou aqui uma orientação, uma dica para vocês. Se vocês precisarem traduzir, logo depois falem a frase em inglês. Fale a frase em português, fale a frase em inglês e fale em inglês de novo. Não deixe o português solto, né? Então, stand up, por exemplo, vocês digam para eles, agora vai todo mundo levantar, stand up. Aí vocês levantem-se, se vocês não trazem o stand-up depois, assim, eles vão desconectar. Então, fala, stand up, levanta, stand up. Deixa o português no meio e faz um sanduichinho com o inglês. Porque o que vai ficar é o stand-up, né? E aquele português é só para a criança se ligar. Tá. Claro, o stand-up é fácil de vocês fazerem com o corpo. Tem palavras que é muito difícil de fazer mímica, né? Muitos de vocês falam, eu faço mímica, eu tenho props, eu tenho fantoche, eu tenho bonecos, eu uso objetos. Legal, perfeito. Mas quem não tem, quem não consegue, às vezes a gente precisa usar o português, ótimo, para get going. Faça um sanduíche, então. Algumas crianças se desinteressam quando não entendem a história, a gente já falou sobre isso. Entendam o objetivo da história, não eliminem a história não é eliminável, tá? Ela pode ser mais curta, vocês lembram da formação que eu disse para vocês, pessoal? Se tá muito longa, usem histórias mais curtas. Se tem frases longas, cuidem com a velocidade com que vocês falam as frases, né? Às vezes as crianças se desinteressam porque a gente tenta encadear muito essa frase e fala muito rápido. Cuidem com o tom de voz, modulem, falem mais alto e mais baixo, tragam energia para a contação de história e lembrem-se, nesse momento a contação de história ela tem muitos elementos. Ela tem um elemento gráfico que vai ajudar, ela vai ter um elemento sonoro, ela vai ter um elemento de significado, ela vai ter um elemento de reconhecimento, porque a repetição da história vai... agora o fulano vai fazer isso. Tem uma questão narrativa que é importante para quando a gente está desenvolvendo a linguagem, mas em algum desses pontos a criança vai clang, né? A criança vai se ligar. Apostem nisso. Troquem a história, não tem problema. Usem outra história, repitam, mas não abandonem, tá? O storytelling é um momento muito importante da aula e é um momento que serve a vários propósitos, tá? Então, façam as adequações que vocês precisarem, mas apostem muito no storytelling. Bom, aqui tá uma questão... Eu gostaria de falar. Pode falar. Vamos porque você falou sobre... Você deu o exemplo do stand-up, no caso de que eu posso misturar o português com o inglês, porque os meus alunos vão ter de 3 a 5 anos, então eles são bem pequenos, sabe? É aluno de 2 e 3 e 4 e 5, a minha turma. Então, eu imagino que é mais difícil para eles se eu der uma aula totalmente em inglês. Aí eu queria saber mais ou menos a que ponto eu posso chegar para falar o português, para não ficar uma aula muito português, porque é uma aula de inglês, né? Mas sobre isso, esse exemplo que você deu. De novo, assim, eu não liberei a ideia que nunca tu use o português, mas o que eu disse que eu entendo, né? O que eu vi na escrita de vocês? Que muitos professores disseram que algum português tem que usar, né? Todo mundo disse, eu não consegui mais 90%, eu não consegui mais 90%. E alguns disseram... Mas a preocupação não é que eu não consiga, porque conseguir eu consigo. A minha preocupação é porque os alunos são muito pequenos e se eu ficar dando uma aula para aluno de 2 anos falando só inglês, eles vão dormir. Eles não vão entender, sabe? Não vão dormir. Ó, a gente não precisa entrar nesse embate, assim, a tua crença, ela com o tempo talvez mude. Muitas metodologias, quanto menor a criança, mais inglês se usa, né? Essa é uma abordagem que as escolas bilíngues, por exemplo, só para te trazer um exemplo, né? Elas se amparam, tanto as americanas, as britânicas, enfim, qualquer internacional, mesmo, elas colocam mais tempo
de inglês lá na base Entendi. do que no outro. Elas não vão dormir. Acredita em mim. Não, é Elas porque a podem minha resistir. experiência dar aulas em inglês, eu dou aula particular e eu dou o mais novo que eu peguei foi 7 anos, sabe? Eu ainda não dei para criança de 2 e 3 anos, como eu vou dar agora. Gabriela, aposta nelas. Tá. Aposta nelas muito, muito, Gabriela, de verdade. Depois vem para mim. Quanto menorzinhas, mais rápido elas vão fazer a mimese, pelo menos elas vão querer. Elas vão repetir, elas vão querer te alcançar na fala. Quanto menos português tu usar, mais elas vão tentar o inglês. É incrível. Então tá. É incrível, Gabriela. Se tu precisar, por exemplo, vamos supor, tem alguns momentos, eu mesma, né? Eu não dou muito aula, quer dizer, faz muito tempo que eu não dou aula para educação infantil, dei bem pouco. Mas toda vez que eu precisei de usar português, ou eles estavam se agredindo, se mordendo, que é uma coisa assim que eu precisava, pelo amor de Deus, tirá-los daquele foco, e o português serve bem, né? Ou eles estavam muito chorosos, assim, e ali era o momento que eu não consegui sustentar, mas vou te dar, só para a gente não se perder aqui, mas eu não tenho também tantos outros slides, eu acho que isso é uma questão para vários de vocês. A minha filha passou por esse momento, ela foi para uma pré-escola brasileira até os 2 aninhos, né? Eu deixei 1 ano lá, e quando eu entrei numa escola americana, ela veio, então ela tinha 2 anos e meio. E ela passou dos 2 anos e meio até os 10 nessa escola americana. Antes de aprender o português escrito, ela já tinha contato de 80% do dia dela, talvez, em inglês. E foi incrível, assim, por exemplo, ela ia chorando, isso eu sempre falo, né? Ela ia chorando, ela ralava o joelho, tá? No play. Ela ia chorando para nurse, ninguém dentro daquela enfermaria falava português com a criança. Ela não sabia falar inglês. Então, assim, ela ficou muda durante um tempo até que ela aprendeu a dizer que Eu até falei com a Juliana e com a Rebeca, que me mandaram os estudos, o apoio, assim, porque eu tenho 2 sobrinhas que moram na Austrália e elas falam fluente o inglês e falam português também. Uma tem 3 anos e a outra 9. Aí eu até marquei de ligar para elas amanhã de manhã, videochamada, para eu fazer tipo uma aulinha para eu treinar, sabe? Boa. Aí eu acho que isso vai super me ajudar e elas vão amar também, né? E uma tem exatamente a idade das que eu vou dar, né? Que é 3 anos. Acho que isso é legal. Tenta. Quanto menos português tu usar, melhor. Mas se tu precisar usar português para estabelecer alguma norma, né, alguma regra, enfim, ou qualquer coisa, tu não conseguir usar tuas mãos ou teus props, faz essa questão do sanduíche, fala bem rápido, principalmente olhando para aquela criança que tu viu que não pegou, e depois volta para o inglês. E se depois, quando tu voltar para o presencial, se tu precisar usar português, no 1 a 1 ali, né? Alguém está muito perdido, the book é uma palavra muito idiota, mas assim, pencil or ruler, pegar, mostrar, ajudá-lo a falar um pouco, talvez. Isso, mas isso para todos vocês, né? A imersão, pensem numa coisa, assim, pensem que vocês, talvez, para algumas crianças, sejam um único momento em que eles vão ver o inglês acontecendo de modo imersivo, né? Mesmo quando vocês dizem assim, Isis, mas eles escutam na televisão. Sim, mas na televisão tem alguém falando português atrás, na televisão eles mesmos estão falando com o irmão, com o primo, com o tio, com o pai, em português. O momento de imersão em que é só inglês é só na aula de vocês. Apostem nisso, assim, o método faz menção a essa aposta também. Eu acho que vocês têm que seguir tentando, né? Chegar o mais perto possível, tá bom? Obrigada. Nada. Obrigada pela tua contribuição. Posso falar um pouquinho também? Pode. Eu não me lembro de ti. Quem tu és? Fala para mim teu nome. Travou. Só para mim travou não, né, pessoal? Travou para vocês também. Sim, não foi só para você não, Isis. A Amanda estava dizendo também que tem alguns professores que dizem assim, eu estou usando mais português com os mais velhos. Eu acho que os mais velhos resistem mais. Né? Mas tá acostumado também, né? Mais difícil, eu acho, também. Oi, fala, Douglas. Douglas, né? Elmar. Almar.
Bem longe. Muito bem. Oi, Isa, boa noite, tudo bem? Tudo. Boa noite a todos. Vou pegar a deixa aí de Gabriela, né? Oi. Gabriela deu uma introdução muito boa. Na verdade, eu ensino inglês a todas as faixas etárias de idade. E fui me deparado com um grande desafio este ano na Escola Criativa, com o grupo 4 e 5. É um desafio. E, com certeza. E o maior desafio ainda é que antes eles tinham uma professora desde o grupo 2, 3, 3 anos com a mesma professora, que já se usava o método Vivadi desde o ano passado. A professora saiu e eu tomei o lugar da professora. Nossa, você está entendendo aí já o que está acontecendo. E eu procuro seguir, lógico que eu não sou perfeito, eu preciso melhorar sempre. É por isso que eu estou aqui nessa reunião. De ver ideias, metodologias, iniciativas dos colegas no ensino da língua inglesa. Eu sou um apaixonado pela metodologia Vivadi. É inovadora, é fantástica. A gente, como professor de inglês, a gente vê claramente que a metodologia Vivadi é muito bom para os alunos. É excelente para os alunos. Mas é um grande desafio mostrar isso para os pais. Eu comecei eu estou na aula online, não é aula presencial. Um outro problema, eu vou lá, mostro a tela lá do vídeo de introdução, com as pessoas dançando e tal, é muito legal, e me esforço ao máximo para poder proporcionar um momento muito bom. Eu não tenho 30 minutos. A escola fez com que eu fizesse 1 hora de inglês com os alunos. Imagine, 1 hora, Isis, com crianças do grupo 4, 5, para poder contar 2 histórias. Poder Mas você dá 1 hora para aluno de 4 anos? De 4 anos e de 5 anos. E que horas que você dá essa aula? Eu dou esta aula normalmente às 8, começa às 8h30, termina às 9h30. E a outra começa 9h35 e vai a 10h35. Online. Online. Aí, E como que é a participação dos alunos? Porque esse horário ele deve estar com sono, eu imagino. Tu conseguiu fazer em 1 hora? Deixa eu te perguntar uma coisa. Usando toda a sequência, né, do Harmony Time, usando o Storytelling, tu tá dizendo que uma estratégia tua é usar 2 tipos de Storytelling, né? Ou talvez usar mais de um vídeo. Enfim, eu realmente acho que já é desafiador pela idade, mas 1 hora inteira no online, até acho que com eles na sala é bem mais fácil. O online traz um pouco... Eu vou fechar com a chave de ouro agora. Calma que eu chego lá. Me conta. Eu me esforçando o máximo, falei, nossa, e achando que eu estava me saindo muito bem. Porque as crianças ficavam quietinhas, os pais estão ao lado. E as reclamações chegaram por todos os lados da minha coordenadora. Eu falei, Fernanda, eu estou apenas seguindo o Vivadi. Os pais estão reclamando porque os filhos não entendem, eles ficam desestimulados. Eu falei, não entende o que você fala, nada do que você fala. As aulas não está tendo interação com os alunos ficam só mudos ouvindo os vídeos, ouvindo você falar. Eu fiquei, Mas isso é verdade? Eles não falam nada? Eles não reagem com a voz? Não, às vezes, quando eu faço um movimento de alguma brincadeira, por exemplo, quando são 4, 5 anos, eu digo para eles assim, olha, a respeito de face, expression face, sad, happy, like this, coisas assim, eles até interagem. Com a palavra, eu gesticulando. Beleza, nesse momento, eles interagem bastante. Eles me imitam, eu falo a frase e escrevo o que é aquilo que está acontecendo. Isso é muito bom. Só que eu tenho 2 desvantagens aí. No ano passado, eles tinham aula com a Pro, no Vivadi era só 30 minutos, e eram aulas presenciais. Eu estou com 1 hora em aula virtual.
Você entendeu, Isis? O meu grande desafio. Entendi. Ele Então, é um grande desafio. Mas sabe o que eu acho, Omar? Assim, eu acho que a gente depois pode pensar melhor e eu posso te mandar algumas questões pela equipe do Vivadi. Mas deixa eu pensar contigo uma coisa. Talvez seja too much teacher talk, né? Que nem a gente diz, né? Quanto mais tu falares, né? É bom em uma certa... Se tu só fala inglês é bom, tem uma questão de input, mas tu precisa achar os momentos para deixar as crianças participarem. Eu não me importo, assim, né? Não me comovo, porque eu já disse para vocês lá na nossa formação, as famílias, elas têm uma sensação de que não entender é sofrer. E a gente tem que tentar desmistificar isso, né? Porque eu também não entendo na aula de matemática, na aula de química, na aula de física, e nem por isso a aula está ruim, né? Vamos pensar que não é só no inglês que as crianças passam por um momento de dúvida ou por um momento desconfortável. Mas eu acho que esse é um trabalho que a gente já está operacionalizando. Os pais precisam de uma formação, né? Ninguém está fazendo mal para a criança porque está falando outra língua com ela. A gente parte desse pressuposto. Eu acho que isso tu também pode falar para a tua gestão, né? A gente não tem... De novo, eu vou voltar para a questão do som. Quando a gente está aprendendo uma segunda língua, a gente está aprendendo não só um novo campo semântico, né? Um campo de palavras, não só o que aquelas palavras significam. A gente está aprendendo como aquelas palavras soam junto uma com as outras, como aquelas palavras são usadas. 1000 expressões em inglês, como em português existem, que podem ser usadas em diferentes contextos. A gente ensina várias coisas quando a gente fala em inglês com as crianças ou qualquer outra língua, e elas não entendem. Tu não está só ensinando o significado, tu está ensinando para elas uma cadência de palavras, como elas são colocadas na frase, como elas soam numa pergunta, numa exclamação, enfim. O som que não existe em português existe em inglês, que tu pronuncia, tu vai lá e deposita na criança, olha, esse som... Já comentei com vocês uma coisa, me corrijam se eu estiver errada. Vocês sabem que depois de algum tempo, mais velhos, a gente tem muita dificuldade de aprender línguas, por exemplo, que são muito distantes das nossas, né? Principalmente na raiz daquela língua, né? Que ela não é parecida com a nossa. Então, a gente, por exemplo, tem muita dificuldade de aprender línguas asiáticas, por exemplo. E por que isso, né? Existem sons que são só emitidos naquelas línguas. Então, quanto mais maduro tá o nosso sistema de audição, mais dificuldade ele tem de ouvir sons que nunca ouviu. Então, por isso que a gente diz que existem janelas de oportunidades para as crianças, que elas aprendem qualquer língua até os 4 anos, né? Porque elas ainda têm muita plasticidade, tanto cerebral quanto auricular, enfim, elas vão entender, nada é alheio a elas, nada é muito íntimo, por exemplo, muito familiar, elas vão conseguir absorver. Depois de um tempo, teu ouvido não absorve mais. Então, quando a gente diz isso, assim, é ignorância, né? Que a pessoa diz assim, mas eles não entendem. Como se isso fosse ruim, como se você estivesse fazendo uma coisa ruim para a criança. E é o contrário, né? Tu tá abrindo o mundo para elas e mostrando para elas que existem 1000 possibilidades de se expressar que a língua dela talvez não tenha. Enfim, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho que tu vai ter que fazer, Almar, é alternar, né? Alternar um ritmo da tua aula, alongar, por exemplo, eu faria uma coisa, eu alongaria os tempos de música, os tempos de descontração em inglês, eu alongaria os tempos, por exemplo, de vídeo, eu daria 2, 3 vídeos em momentos diferentes, a gente pode pensar numa sequência, mas eu daria e faria planejamento para os momentos em que tu vai ouvir o aluno, onde tu vai deixar aberto a possibilidade dele trazer para ti. Então, onde tu vai colocar as perguntas, né? Onde tu vai dizer para eles conversarem uns com os outros, ou enfim, para eles falarem algo sobre o que tu está mostrando, nem que seja repetir o que tu está falando, prever momentos que não seja teacher talk. E alonga um pouquinho o harmony, o move your hips, dá mais agito na tua aula se eles são pequenos assim.
porque senão eles vão achar esse momento de agito no meio da tua fala. Tá bem? Acho que ele froze de novo. Fechou, tá bom. Depois ele volta. O Gilmar quer falar? Ih, eu vejo você com a mão levantada. Boa noite, gente. Tá me ouvindo bem? Uhum. Na verdade, assim, Isis trouxe essa fala que eu ia até sugerir para ele, essa questão mais do trazer uma vivência, alguma coisa do dia a dia, para ele se sentir parte desse processo. Por exemplo, hoje mesmo, quando estava dando aula, a gente está falando sobre higiene pessoal, e durante a aula a gente estava escovando os dentes. Então, isso cria uma segurança, até mesmo para eles poderem se expressar um pouco mais e trazer mais esse laço de confiança para eles poderem socializar em tudo que eles estão passando na cabeça deles e assim desenvolver a aula. Era só acrescentar só isso mesmo também. Obrigado, isso é muito bom, amigo. Obrigado mesmo. Porque, na verdade, isso é super válido. Na verdade, assim, eu falo, assim, experiência própria, já são nem sei quantos anos de Vivadi, e eu sempre faço essas vivências, eu trago essas vivências do dia deles, até pergunto coisas que eles possivelmente queriam aprender. Eu sei que com a educação infantil pode ser um pouco mais difícil, mas hoje, nesse momento, assim, esse momento mais síncrono, né? A gente facilita, de certa forma, porque, na verdade, a gente tem muito mais recursos para poder utilizar. Às vezes, a nossa escola não tem um tal recurso para poder utilizar, da projeção, por exemplo. Nesse momento, a gente começa a ter esse momento. E aí você começa a socializar com os pais. O que eles gostam de assistir? Ele tem que se sentir parte desse processo. Então, se ele gosta de assistir PJ Masks, minha aula vai ser alguma coisa que envolva esse PJ Masks para eu começar a estabelecer esse laço de confiança nele, para daí em diante, com qualquer coisa que eu colocar, ele vai fluir de uma forma super natural. É uma super dica essa, né? Uma super dica. Até porque atende também a outro objetivo do Vivadi, que é deixar as crianças confortáveis, né? Que é estabelecer o vínculo de confiança entre as crianças. Eu gosto disso que tu falou, porque também atende a um outro objetivo. Obrigada pela tua contribuição. Isso é realmente... E volta para aquela questão do get to know your student, né? Saiba quem são essas crianças, e esclareça muitas vezes, pessoal, essas questões que os pais trazem, assim, de novo, é plena ignorância, assim, eles não entendem o que está acontecendo, e se eles tivessem a informação, eles não estariam se posicionando dessa forma, né? E eles não precisam ter essa informação, na verdade, né? Não é uma informação assim super veiculada por aí. Os preceitos linguísticos não são coisas populares, então eu acho que vale uma formação também para eles. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? Eu trouxe esse slide aqui que a gente está com o Start Small, está cortado, né? Mas a gente notou que muitos professores tiveram dificuldade de começar, né? Começar o ritmo da aula, acho que começar a implementar, acessar a plataforma. Vocês lembram que um pouco do que a gente conversava na formação era explore a plataforma, assim, não se apoie no conhecimento de vocês puramente da língua, né? Vocês precisam planejar essa aula e entender quais são os recursos que estão ali disponíveis para vocês, até para vocês adequarem, até para vocês terem uma ideia de quanto tempo aquilo vai demorar, enfim. Mas não precisa sair fazendo tudo, né? O ideal é que a gente tenha isso como o nosso plano final. A gente sabe, isso que a gente estava conversando agora, passa por estabelecer outras rotinas com as crianças até que a gente consiga imprimir o nosso ritmo com elas confiando no nosso processo. Então, assim, vamos devagar, né? Então, o que vocês conseguiram fazer hoje na aula? Eu consegui fazer ponto X e Y da minha rotina. Ótimo. Que objetivos vocês estão atendendo aquilo? Dá para perceber? Já dá para buscar alguma evidência? Dá para ver algumas crianças se movimentando para alcançar aquele objetivo? Ótimo. Na próxima semana eu vou tentar trazer mais um elemento, né, do que está previsto na plataforma. E depois, imagina, com o tempo, vocês vão conseguir ir implementando essa rotina com as crianças com mais agilidade, mas quanto mais novos vocês são perto em relação ao uso da metodologia,
mais dificuldade em termos de tempo vocês vão ter para implementar esse método. Lembrem-se, né? Vocês estão implementando um método, não é simplesmente seguindo um plano de aula, né? Então tem própria curva de aprendizado de vocês mesmos, né? E é para isso que a gente está aqui, né? Para ouvir, para estar compartilhando o que vocês já conseguiram fazer. Enfim, start small, né? E tenha vocês mesmos na mente de vocês muito claros os objetivos para vocês, o que eu quero para essa semana, o que eu vou fazer quanto à metodologia para essa semana. Mas comecem, sabe? Deem esse pontapé inicial, até para sentirem as dificuldades, para buscarem ajuda, mas não começar ou não estabelecer. Então, por exemplo, façam escolhas. Eu tenho que usar o livro. Eu vou usar o livro uma vez ou eu vou fazer essa combinação de método com um pouco de livro? O que vai me deixar com mais paz, né, para dar minha aula? Isso. O que vai me dar mais resultado? X, isso aqui. Não, eu prefiro que eles entendam e eu prefiro me experimentar uma aula inteira no método. Ótimo, então vamos tentar. E nada, sempre digo isso para os meus professores, pessoal, em educação nada é escrito em pedra, né? Nada é imutável, nada a gente não pode dar um outro ritmo, um outro caminho. Mas as crianças vão entender X, e depois elas entendem Y, depois vocês explicam, demora um pouco, a gente faz uma mudança, beleza? Professor, a gente só usava o livro nesse dia. Agora a gente vai usar um pouquinho só, 2 vezes por semana, agora a gente não vai usar. A gente precisa escrever alguma coisa. Poxa, dá para escrever, então, que não seja no livro? Dá para escrever no caderno? Dá para fazer? Vocês podem ir adaptando, né? E, de novo, nada a gente não pode desfazer, nada a gente não pode aprimorar. Então, esse slide é para dizer para vocês, don't give up, tentem, start small, implemente a rotina aos poucos e não se esqueçam dos objetivos do ciclo. Quanto mais vocês implementarem o método e fazerem as mudanças ou usarem estratégias que se movam em direção ao objetivo do ciclo, mais perto vocês estão de implementar essa mudança com mais consistência, certo? Bom, aqui eu trouxe para vocês sobre produção espontânea. Eu precisava tocar nesse ponto, por mais dificuldades que nós tenhamos, a gente precisa olhar para o end goal, né? O objetivo final do método é a produção oral das crianças. Ponto. É para isso que a gente está fazendo todo esse esforço. E o que eu ouvi de vocês e eu trouxe aqui para compartilhar, porque eu achei muito significativo. Vocês colocaram, e olha que bacana, vocês disseram no chat, a pergunta era, quando que vocês evidenciaram a produção das crianças? Essa era a pergunta do Forms. No chat e nos momentos em que separei a evidência do aprendizado. Achei lindo quem escreveu isso. Que lindo. Que foi buscar a evidência. Nossa, vocês não sabem, assim, que importante é para vocês como profissionais se darem conta disso, assim, de planejarem a intervenção de vocês observando a evidência, assim. Isso muitos profissionais ainda não conseguem fazer, não sabem por que fazem as coisas que fazem. Isso é uma habilidade muito importante, técnica nossa, né, da nossa profissão. Na interação entre eles, achei bacana também vocês observarem que entre eles vocês viram a produção, é muito legal. Outro professor nos diz, eles tentam o tempo todo. Que lindo! Mesmo com os erros, e o erro lembro, né, o erro tem um papel, né, eles precisam se sentir que existe arena na aula de vocês para o erro, né? Porque eles não vão acertar de cara, não vão acertar sempre, nem vocês. Então, ali eles precisam se sentir confortáveis para errar, né? E tentar é isso, né? Tentar é buscar o acerto. Então, acho bem bacana. No momento em que eles foram estimulados, é um pouco do que a gente estava falando ali antes, quando o colega falou sobre ter 1 hora, né? Poxa, eles precisam ser estimulados a falar, porque se também a gente só planeja para nossa intervenção ou para cumprir aquela sequência sem esperar deles, né? Depositar neles a expectativa da fala, ela não vai acontecer, né? Ou ela vai acontecer muito miudinha.
eu percebi que os alunos falavam inglês quando repetiam algo que eu falava ou algo da música que eu passava. Sim, pessoal, tem esse processo, né? A espontaneidade, ela acontece alicerçada em cima de algo que eu tentei fazer imitando o outro. Ponto. É assim mesmo. Eles vão passar pelo momento da imitação. Quando eles têm que descrever uma imagem, achei muito legal isso, porque a descrição da imagem, se vocês perguntam, por exemplo, do storytelling, o que está acontecendo ali, quem é aquela pessoa, eles podem dar para vocês uma frase inteira em vez de dizer o nome da personagem, né? Eu achei muito poderoso essa coisa sobre descrever imagem, porque a gente não controla a linguagem que vem ali, né? Quando falam dos sentimentos que eles conhecem o vocabulário, legal, muito legal. Durante os games, olha que como tem linguagem nesses momentos de interação e nesses momentos que são destinados para o movimento, né? Como participam ativamente da contação de história. Isso é maravilhoso, né? Quando eles interagem com a gente enquanto a gente está contando, né? E respondendo perguntas da teacher. Muito bom. Foi isso que eu falei para vocês. Planejem os momentos em que vocês vão ouvir as crianças darem para vocês retorno, né? Seja por perguntas, seja por estímulo, a prompts, seja por estimularem com imagem, seja por parar o vídeo no meio e fazer uma pergunta, voltar. Isso é bem importante. Bom, eu estou acabando aqui os meus slides e um dos pontos que eu planejei para trazer para vocês, a gente já falou sobre eles bastante, né? Mas é sobre o ensino remoto, porque o nosso método, ele é muito desenhado para um ambiente presencial, né? Mas a verdade é que muitos de vocês estão no remoto. E assim, existem milhares de opções para vocês online em termos de recurso, né? E recurso gratuito, enfim, são milhares. A gente tem agora um planejamento de ir dividindo com vocês coisas que vocês mesmos fizeram. Então, por isso que eu pedi vídeos, né? Para vocês formarem um coletivo profissional, né? E que aqui exista uma biblioteca de práticas. A gente vai formar, isso é muito importante para nós que estamos juntos no mesmo método. Mas o que tem a Available? E eu trouxe aqui para vocês, ó. Essa moça, a Monica Sutton, ela é uma fada do preschool no YouTube. Ela tem uma bancada, eu não sei, ela é encantadora, ela tem muito domínio de internet, mas ela faz uma coisa que eu tô só chamando a atenção para vocês, o starting song dela. É um trem que passa. Eu estava cantando essa música, meu filho e meu marido assim, o que é isso que você está fazendo? De tanto que eu ouvi 3 vezes e eu já sei a música dela. O trem que passa e dá oi, e com essa música, ela estabelece o começo do que ela chama de circle time, né? Uma abordagem muito recorrente das escolas de pré-escola bilíngue, que é o momento do círculo, que é o momento da abertura da aula. Ela canta essa música e ela ensina as cores. Então, eu dou oi, né? I say hi to the ones who wear pink. Ela canta de novo. Quem tá de preto? Quem tá de azul? Quem tá de verde? E ela vai mostrando os cards com as cores. Bom, ela estabeleceu uma rotina e ela tem um propósito ali, porque vocês imaginam, obviamente, que as crianças mudam de cor, então cada dia é uma que está com aquela cor e a criança vai lá e vai guardar. Mas ela começa a aula dela sempre com uma starting song. Eu queria que vocês olhassem. Ela tem milhares de vídeos, muitos recursos. Tentem olhar e ver se vocês pescam alguma técnica. Eu vi várias, né? Que dá para encaixar ou até algum momento que se encaixe com alguma estratégia da nossa sequência didática. E sobre dicas, esse cara é um irlandês, se eu não estou enganada, nesse vídeo do YouTube, ele fala e dá 10 dicas para professores de crianças pequenas até 2º ano do Fundamental 1, sobre o que a gente pode fazer para não perder a atenção das crianças no online. Então, eu não vou passar aqui os vídeos, são dois linkzinhos que vocês vão lá e vocês vão achar o canal dessas pessoas e eu peço para vocês, óbvio, né? Aquilo não é uma regra, né? Eu só achei o repertório interessante, parecido com a nossa rotina
e eles dão várias dicas, então eles mudam os cenários só com uma mesa. Então é legal para quem está planejando fazer alguma coisa síncrona ou assíncrona, né? Usar aquela técnica que eu falei para você sobre repetir a aula, vocês sendo gravados e vocês ao vivo com as crianças. E vocês estavam querendo, muitos professores procuraram a nossa equipe perguntando o que eu faço com online. Pois é, o online para as crianças, independentemente do método, é desafiador. E eu achei bem válidas algumas dicas que esse professor dá, eu não decorei o nome dele, e depois a equipe do Vivadi passa para vocês ali no WhatsApp. Tá bem? Bom, aqui foram os meus... E eu abro agora para a gente discutir um pouco. Se vocês têm... Se eu perdi o chat... Se tem alguma coisa aqui... Ah, tá bom, deixa. Não vi, viu? Amanda, tô vendo que tu é nova. A gente vai ter um... Alex, posso falar? A gente vai ter um encontro semana que vem. A Amanda tá convidada para New Teachers, né? Sim, esse encontro é para professores que não fizeram e não assistiram os vídeos da formação anterior. É isso. Tá bom. Então, a Amanda está convidada. Semana que vem eu vou fazer 1h30 da formação que eu fiz naquela outra semana. Eu vou usar o material de lá para ajudá-los, todos vocês que são novos. Alex, the stage is yours. Sim, eu queria, na verdade, insistir um pouquinho na ideia de abrir, deixar a palavra com vocês, alguma outra dica para o resto, ou alguma experiência, ou alguma dúvida. Eu acho que é bom aproveitar Bom, não é muito fácil ter tantos professores que estão embarcados no mesmo caminho, no mesmo momento, no mesmo lugar, né? Bom, lugar virtual nesse caso, mas eu acho que seria bom a gente aproveitar. Vamos deixar esses últimos 10 minutinhos e depois a Juliana e a Rebeca vão pegar uns 10 minutinhos para falar umas questões bem simples da plataforma. Mas antes disso, queria ouvir um pouquinho vocês. Bom, Natúlio tem a mão levantada. Pode abrir o microfone e falar direto. Olá, boa noite, tudo bem? Oi. Então, eu tive uma experiência bem interessante na semana retrasada. Nas primeiras semanas eu tinha passado para eles a ideia de stand up, sit down, good afternoon, good morning, enfim, as coisas mais gerais que a gente estava revisando, resgatando do ano passado, né? Porque foi um período em que eles estavam online e muitos deles não tinham a conexão tão estável, enfim, acabou que perdeu um pouco do vínculo que eles estavam construindo lá no comecinho, antes da pandemia. E aí, no primeiro ano do Fundamental 1, né, os alunos que não tinham tido contato com o Vivadi ainda, no ano passado, porque eles estavam entrando ainda no Fundamental, e para eles foi uma surpresa, assim, né? Tipo, é diferente, tem a song, eu montei uns slides para ajudar com animais, etc. E aí, eu acho que na segunda semana, eu estava apresentando para eles a ideia de I'm a boy, I'm a girl, e do nada, um deles se levantou, foi para frente do quadro, aí fez, guys, sit down, stand up, sit down. E aí ele começou a brincar de Simon Says, sem eu dizer, assim, eu não pedi. E a turma do nada começou a participar e todo mundo estava brincando de Simon Says. Aí eu falei, Como que tu não gravou? Como que tu não gravou? Foi muito espontâneo. Aí eu fiquei, eu tenho duas escolhas agora. Ou eu breco isso e falo, não, vocês não vão participar desse momento porque eu não tive essa ideia. E aí eu falei, não, de forma alguma, vamos deixar eles produzirem. Até a teacher que estava lá, a professora deles, né mesmo, a polivalente, ela ficou surpresa, ela falou, não, fulano, sit down. Aí eu disse, não, pode deixar deixa eles interagirem. Isso mesmo, super legal. Isso mesmo. Ai, que bacana, que legal que tu trouxe isso. E aí, com base nisso, eu tinha comentado até com a Camila, eu acho que o processo está sendo bem tranquilo para mim, porque eu já tinha tido contato com o Vivadi no ano passado, então
eu já tinha uma noção ok, né, de como as coisas funcionavam, e algo que tem me ajudado bastante a fazer com que a aula flua de maneira ok é, no planejamento, eu delimito mais ou menos quanto tempo cada atividade vai durar. Então, eu estou sempre atento ali no relógio que, o starting sound normalmente são 2 minutos que a gente leva, e a próxima atividade vai ter tanto tempo. E aí, quando acontece de eles terminarem cedo demais ou se alongarem, eu consigo manejar melhor o que eu vou fazer. Se eu vou precisar pular alguma etapa, que normalmente é o Move Your Hips, quando, por exemplo, eu pedi para eles fazerem uma atividade de produção de desenho, não sei, pega o caderno e vamos desenhar. Por exemplo, no semana retrasada, com essa ideia de I am a boy, I am a girl, eu pedi para eles fazerem um círculo e desenharem tudo o que eles eram. Então, you are a boy, ok, mas e aí? O que é que você gosta? O que é ser um boy? Enfim, eles tinham que construir esse arcabouço discursivo que eles conseguiam. E aí muitos deles colocavam as coisas que eles gostavam de fazer, as coisas que eles Eles poderiam ser também filhos, né? Eles podem ser sobrinhos, Isso. nephew, son, cousin. Podiam ir E para aí outro muitos lado. deles foram produzindo essas ideias e eles demoraram um pouquinho mais, né? Porque, enfim, menorzinhos. E aí eu falei, guys, agora a gente vai para o Move Your Hips. E no início, eu estava fazendo uma coisa meio que híbrida, né? Português e inglês, e ao passar das aulas, semana passada mesmo a gente já estava praticamente só em inglês, e eles entenderam, né? Porque foi um acordo que eu fiz com eles. Legal. Que legal. Eu disse, a gente vai introduzindo para vocês não se sentirem tanto perdidos e tal. E aí, como eles já entendem o passo a passo, as coisas já vão ficando mais tranquilas de serem ministradas nesse sentido. Porque eles sabem, depois daqui a gente vai ter tal coisa. E aí eles só ficam esperando o comando, o que é bem mais fácil. Ok. Mas é Great. isso. Muito bom. Douglas, you have your hand raised. Deixa a Amanda falar primeiro. Boa noite. Deixa, Amanda, fala, querida. Boa noite, pessoal. Sou bem nova nesse mundo da educação, eu era publicitária, e aí eu caí de paraquedas, assim, eu tenho a formação, mas é a primeira experiência como professora, e eu caí bem já com dos infantil 2 até o quinto, até o 9º ano eu dou aula, mas o método vai só até o 5º. Então, a gente faz com o método até o 5º. E o que eu percebi nessas primeiras semanas, eu tive 2 dificuldades principais. A primeira é no momento história, que eu tenho uma dificuldade, porque a gente está no ensino híbrido, então, às vezes, eu sinto que o pessoal do presencial, eles têm mais chances de engajar do que o online. Eu sinto que eu não consigo fazer essa ponte com o online na mesma hora que eu faço com o presencial. Então, eu sinto que sempre quem está online está perdendo a experiência. Assim, ele já perde naturalmente, porque é muito da experiência do Vivadi, é muito presencial, mas eu estou sentindo muita dificuldade. E, assim, a escola sempre falou e sempre... não foi cobrado isso, mas falou para tratar sempre as mesmas coisas, tentar, assim, não deixar o pessoal do online se sentir excluído. Então, eu estou com receio deles começarem a se sentir assim. Eu acho que é meio impossível todo mundo sentir parte. Amanda, às vezes querer não é poder, assim, a escola Sim. pode querer muitas coisas, mas assim, there's so much we can do, né? Sim. Porque nós somos um só, né? Porque, assim, eu coloco a imagem para o pessoal do online assistir, para ele ver, né, as imagens do livro e tal, mas, às vezes, por exemplo, eu vou ler a história, vou falando a história, e aí eles vão meio que se perder. Eu sei que eles vão acabar, nesse processo, eles vão se distrair. Os presenciais, às vezes, se distraem. Eu acho que essa habilidade de contação de história, de contar como contador de história, é uma que eu tenho que melhorar cada vez mais. Assim, mas... eu vejo que o online sai prejudicado nessa. Então, se alguém tiver dicas de como criar esse engajamento entre os dois, né? Então, eu tenho essa dificuldade. E tenho também no momento do game, porque a gente está nesse momento da pandemia, que tem o distanciamento, então eles não podem se encostar, não podem ficar muito perto. Por mais que os alunos...
os alunos o tempo todo se encostam, é muito difícil. Eu tenho turmas que é assim, eu virei as costas para mexer com alguma coisa do online, na hora que eu virei, estava um em cima do outro. O Infantil 5 não é foi só assim. com os teus, não. O distanciamento é a maior dificuldade das escolas. Então, assim, eu fico tentando criar atividades que eu consiga fazer a mesma com quem está online e com quem está presencial. Então, nessa semana que passou, a gente fez uma atividade sobre o can e o can't. Então, tem uma atividade, acho, na própria plataforma sobre o can e o can't, só que eu adaptei, eu queria pôr o conteúdo para poder o pessoal do online também participar. Então, eu apresentei para eles várias situações, vários verbos, action verbs, e depois eles tinham que meio que escrever o que eles podiam fazer, o que eles conseguiam fazer, o que eles não conseguiam, para o pessoal do online também conseguir fazer. Então, eles teve esse momento meio, quase como se fosse uma aula comum, mas para inserir o can e o can't, porque eu pesquisei músicas sobre can e can't, e eu achei que eles não iam, tava muito bebê para eles, para a idade, eles iam achar muito criança. Então, eu preferi aplicar dessa forma. Mas as brincadeiras, eu acho que seria a parte mais interessante para eles, eu não consigo aplicar com, assim, com sucesso. Não é tu, né, Amanda? É a circunstância também, Sim. né? Então, é se uma também brincadeira tivesse que sugestões... não foi feita também para 1,5 metro de distanciamento. Licença, Então, bem vamos rapidinho. ouvir. Bem Vamos ouvir a rapidinho, Adri, Amanda. que tá com a mão... Desculpa, bem rapidinho. É só para eu contribuir com a Amanda. Amanda, tem um material chamado Understand by Design, que vai ajudar muito para você desenvolver, porque, na verdade, assim, o Understand by Design, ele pensa o processo. Então, isso ajuda muito para esse momento que meio de louco, essa loucura para você. Eu acho que o material vai te ajudar muito. Qualquer coisa é só depois me chamar lá no grupo dos teachers. Tá bom, então. Já anotei aqui. Vou procurar. Obrigada. Pri, fala conosco. You have your hand Como raised. que chama? Cadê a Adriana? Tá aqui com a mão levantada. Como que chama? Understanding by Design. Como que chama o que vocês falaram? Que ele deu de dica? Tá no chat, Gabriela, tá no chat ali. Understanding by Design. Ah, tá. Beleza. Era só isso mesmo. Vai, Adriana. Eu acho que tinha alguém na minha frente. Douglas? Não, Adriana, pode ir, depois eu falo. Pode ir, não se preocupe, não. Obrigada, era só essa dúvida que estava falando do assunto. Assim, na verdade, é desafiador para todos nós, né? Essa questão online, eu fiquei só ouvindo as experiências e fiquei pensando muito no que eu passei no início, quando eu comecei a usar o Vivadi. E foi esse desespero todo, realmente. Mas depois a gente vai realmente, como a Isis falou, a gente vai se adaptando. E essa questão do storytelling foi um desafio muito grande. Hoje, nem tanto, mas eu gostava muito de adaptar a história. A história que o Vivadi proporcionava, eu diminuía ela drasticamente, porque muitas das histórias eram longas, então as crianças elas perdiam a atenção muito facilmente. Então, eu reduzia elas para uma linguagem mais fácil para as crianças entenderem e utilizava recursos físicos, no caso, na aula presencial, né? Agora, na aula online, eu estou usando bastante recursos digitais. Encontrei vários sites de jogos, que a gente cria nossos próprios jogos. Então, semana passada mesmo, meus alunos do infantil amaram um game que a gente estava trabalhando os feelings, e aí eu criei esse game dos feelings com ele, em que os fantasminhas tinham que chegar na casinha certa dos feelings. E isso baseado na história que eu havia contado sobre The Color Monster, que os monstrinhos tinham os sentimentos, e aí eles tinham que separar os sentimentos em potinhos. Então, eu acredito assim que agora, no momento online, até para a professora que falou que tem que dar o presencial e online,
usar recursos digitais, eu acho que é a melhor opção para conseguir trabalhar com os dois ao mesmo tempo, porque, no caso, dá para trabalhar com os que estão presencialmente com recursos digitais e enviar o link para quem está em casa, por exemplo. Então, eu acho que são recursos viáveis para essa questão, que eu também comecei a pensar, gente, quanto a gente tiver que fazer isso? Só que, felizmente, a minha escola não adotou esse método aí de dar aula ao mesmo tempo, graças a Deus. Mas realmente é um desafio. E eu quero falar que o PC, ele é um super-herói em conseguir segurar crianças tão pequenininhas por 60 minutos. Meu Deus do céu. Eu me transformo em palhaça em 25 minutos, imagine em 60, gente. Muita energia para segurar o online, é mesmo? Obrigada, então Adriana. Obrigada. A Gilmar consegue. Gilmar, ele tem energia para sustentar uma cidade inteira. É uma usina. Fala, Douglas. Boa noite a todos. Inicialmente, né, eu disse assim que eu comecei a trabalhar, que eu participei das formações e eu fui olhar para poder conseguir planejar as minhas aulas, e aí eu fiquei muito assustado, meu coração disparou. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar? Primeiramente porque a escola ela adota o livro. E os pais cobram muito, 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 muito. Infelizmente tem isso, né? E aí eu falei, como é que eu vou fazer essa conciliação? Foi a primeira, né? Foi o primeiro impacto. E quando eu fui ver tudo mais as etapas, aí eu fui olhando a idade dos meus alunos de acordo com o que eu conheço. Porque assim, eu, graças a Deus, tenho uma intimidade muito grande com os meus alunos, né? Eles me chamam até de pai. Gente, eu não quero ser pai novinho, não. Mas aí tudo bem, né? E aí eu conheço, né, eles tal, e eu falei, meu pai do céu, eles vão olhar as danças, né? E eu falei, até tal idade isso daqui vai dar ótimo. E já de tal idade não vai dar certo, mas eu vou tentar fazer, eu não posso ficar sem tentar fazer primeiro. E aí eu me decepcionei, né? Decepcionei porque eu estava enganado. Então decepcionei com o meu pré-julgamento. E aí, graças a Deus, eles participaram desde o 3º ano até o 9º ano, então alunos de 7 anos até 14 anos, com quase todas as etapas. Quando chegou no 8º e no 9º, confesso que teve uma resistência para o starting song, né, que no caso seria o do início e do final também. Então, o que foi que eu fiz? Como eu já tenho uma metodologia de trabalho antes do Vivadi, que no caso seria trabalhar as músicas, né, então foi que eu levei isso para eles. E aí eu levei de que forma? A gente tem um momento do Move Your Hips, né? Que, no caso, eles dançam. E eles amaram essa parte. Todas as turmas amaram. Eles dançam e já estão aprendendo a coreografia. A gente começou com o Just Dance da música Happy. E eles querem aprender. Já estão quase todas as turmas pegando. E eu estou pensando, quando todos pegarem, fazer um vídeo só de cada turma dançando e juntar, né? Assim, cada parte da música com todas as turmas. E aí, o que foi que eu pensei? Então, inicialmente, eles precisam não só aprender a dançar a música rap, como também aprender a cantar. Então, no Starting Song, eu trago a letra da música, a gente canta, a gente aprende a cantar a música, e ao mesmo tempo que eles dançam, eu incentivo eles a cantarem também, dançarem a cantarem, né? E aí, na parte do storytelling, né, inicialmente, o que é que eu faço? Eu coloco para eles lerem, eu não leio, eles lerem lá. E aí, os pequenos é de boa, acho que até o 7º ano eles vão de boa, assim, eles não têm vergonha de errar, o medo. O 7º ainda tem um pouquinho de resistência, mas eu falo, gente, eu não estou querendo de vocês aqui americanos agora. Eu quero que vocês errem mesmo, eu quero que vocês falem errando. Quero que vocês voltem a ser criança quando falava português todo embolado e sua mãe entendia, é isso que eu quero. Eu como pai, vou entender vocês. E aí, né, eu peço para eles lerem, assim, quando eles lerem, eu peço para eles anotarem 5 palavrinhas, né, 5 palavras do que a gente leu no caderno. Até porque eu estou lendo uma folha por cada aula, eu vou explicar o porquê. E aí eu peço para eles anotarem 5 palavrinhas, levarem para casa, aprender essas 5 palavrinhas e trazer na próxima semana 5 sentenças em inglês com essa palavrinha aplicada. No caso, poderia ser um verbo, um adjetivo, enfim. E aí depois eu leio para eles, né, com a pronúncia correta e tal. E aí a gente tem essa... E qual era que estava o meu sentimento, a minha angústia, que até Camila me deu uma dica.
e eu vou tentar a próxima semana, que essa semana não deu. Porque eu estava, no caso, foi a minha primeira angústia quando eu peguei o programa, que não estou falando demais, né, gente? Mas é porque eu preciso falar da angústia. E foi justamente fazer essa mistura, né, do livro com o Vivadi, né? Porque o livro, infelizmente, não tem como excluir o livro. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz essa mensagem. Um momento, outro momento, outro momento, outro momento. Só que quando chegava no final, ali mais ou menos eu conseguia ir até o Move Your Hips, né? E aí já dava a hora de ir embora. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí a Camila me deu uma dica muito interessante, que foi, como eu tenho 2 aulas por semana, mas é no mesmo dia, no caso, em cada turma, eu fazer uma aula inicial só com o Vivadi e a segunda com o livro. É isso que eu vou tentar. O problema é porque, assim, a gente, infelizmente, perde quase 2 semanas, porque a escola que eu trabalho, ela tem prova, não sei se vocês também têm, mas ela tem a prova parcial e a prova global. Então, por bimestre, a gente faz 2 provas. E aí, por que eu acho que é uma perca de tempo, de certa forma? Porque na semana que eu poderia estar dando conteúdo e tal, e adiantando para fazer só uma única prova, eu estou dando revisão. E na semana de revisão, a gente não pode dar nenhum conteúdo novo. E aí vem a semana de prova, que já eu não posso dar nenhum conteúdo também. Então, assim, acaba sendo 2 semanas que eu poderia estar adiantando conteúdo e aplicando melhor o Vivadi, já não vou poder. E aí, essa correria de conteúdo para fazer a prova, porque o pai, ele pega realmente a prova e quer porque quer, por mais que você explique, quer porque quer. Então, assim, eu fico triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque eu tenho alunos que participam, isso é muito bom. Quanto ao inglês, eu não tive dificuldade, porque desde 2018, quando eu entrei, que eu dou aula a eles quase totalmente em inglês, né? Raramente. Eu uso português, né, para explicar as partes mais necessárias, como, por exemplo, o conteúdo realmente gramatical que eles não entendem, mas é sempre fazendo a relação com o inglês. Então, ele já tem essa questão de pegar o livro todo em inglês, responder em inglês, de ler em inglês, entendeu? De correr atrás de inglês, realmente eu não tive essa dificuldade. Mas, realmente, minha angústia foi essa. Desculpa, gente, falar tanto. Boa noite. Obrigada, Douglas. A gente está aqui com 3 minutinhos, eu não sei se a Rebeca quer entrar, se tem mais alguém com a mão levantada que quer falar. Eu vou pegar essa deixa, então. Gente, foi muito bacana escutar todo mundo. Eu acho que a gente teve uma troca legal e a gente consegue continuar isso. Gil acabou de entrar. Gil, você chegou super atrasada, chegou no finalzinho. Mas a gente pode continuar também essa conversa lá no grupo. Eu acho que até as dicas que o Gilmar ou até algum outro professor que queira compartilhar, fiquem à vontade. Só queria também passar algumas coisas mais técnicas aqui do lado do Vivadi. Então, primeiro começando com a nossa plataforma, né? Eu acredito que a maioria de vocês já tenham acessado, e aí vocês fizeram aquele acesso que a gente orientou, né? Realmente entrar no vivadi.com.br, criar o seu login e senha, e depois de um determinado tempo vocês eram aprovados para esse site. Queria informar que a gente fez um upgrade, a gente fez uma atualização naquele site, então a gente está com uma outra plataforma, que vocês já foram cadastrados, vocês não precisam se cadastrar novamente. Essa plataforma é app.vivadi.com.br e vocês vão acessar com o login, que é o e-mail de vocês, e a senha é uma senha padrão também, que eu vou enviar aqui no chat e vou reforçar lá no nosso grupo. Então, eu já tinha colocado aqui o link do nosso grupo no WhatsApp, então caso você não esteja, por favor, entra lá. Mas eu acho que a maioria dos que estão aqui já estão lá, pelo menos o que eu olhei aqui a carinha. Então, só passando que a gente fez essa mudança, então vocês vão entrar de novo com o login, que é o e-mail de vocês, e a senha que eu vou passar aqui no chat e reforçar no grupo. Então, é por essa plataforma que agora vocês vão começar a entrar. Também vai ser essa plataforma que as famílias vão começar a entrar. Então, essa semana, a gente vai ter uma reunião com os seus embaixadores, e nessa reunião a gente vai informar para os embaixadores como que vai ser o acesso dessas famílias, e aí, conforme eles forem tomando propriedade, vocês também podem passar aí para as famílias de vocês, mas também isso é função do embaixador, mas caso algum pai questione vocês, a gente tem sim um espaço para a família, que vai ser no mesmo site que vocês vão entrar. Então, tanto vocês quanto as famílias vão usar o app.vivadi.com.br. E aí, para tangibilizar um pouquinho mais isso, eu vou pedir para a Rebeca, então, compartilhar a tela dela, e ela vai fazer o acesso aí nesse novo site junto com vocês. Combinado, Ju.
Bom, eu vou só fazer um parênteses, tá? Aqui, que eu tô com acesso de embaixadores, tá, gente? Então, vai acabar tendo alguns outros programas também aqui, mas vou mostrar para vocês. Espera aí que eu sempre entro com o acesso da Ju aqui. Espera aí. Juliana NG 14. 14. Ainda não gravei, Ju. Preciso gravar. Então, basicamente, vamos lá. Vocês vão acessar, né? Vão receber um login e senha, né? A plataforma ela é acessada pelo site app.vivadi.com.br. Vocês vão colocar o usuário, que é o e-mail de vocês, e a senha que vocês receberem. E aí, vocês vão clicar aqui e entrar. Aqui a plataforma, ela realmente, a gente fez essa mudança, assim, porque, de fato, é uma plataforma mais robusta, mais intuitiva, que a ideia aqui é cada vez mais melhorar a experiência de vocês com a gente, tá? Então, uma vez que vocês entram, vocês vão ter acesso aqui ao início, né? E aqui em cima vão ter os cursos de inglês, tá? Aqui, de novo, tá aparecendo outros programas que eu tô com acesso de embaixador. Aqui a gente gera algumas novidades, eventuais novidades para vocês, professores. Aqui tem um vídeo sobre como o que é o Vivadi. E aí, eu sempre gosto de ir para essa parte aqui de formação, que eu acho que é um atalho mais fácil. Eu venho em formação, a formação vai ter tanto formação dos programas, como também tem o plano de aula. E aí, aqui eu venho em inglês, acessar. Aí, basicamente, vocês vão ter a formação inicial e os class plans. A formação inicial, alguns de vocês já fizeram, que basicamente ela se constitui em dois módulos, né? O primeiro módulo são os nanocursos, que é uma formação um pouco mais teórica. E a gente tem depois aqui alguns vídeos que a gente colocou dentro da plataforma mesmo, que vocês conseguem visualizar, com uma formação um pouco mais prática, tá? Fora isso, então, uma vez que vocês já estão formados no Vivadi inglês, aqui vocês já têm acesso ao Class Plans, que vocês já conseguem entrar por aqui, e uma vez que vocês clicam esse botão, vocês já vão ser direcionados direto para todos os Class Plans, tá? Aí aqui a gente ainda não fez mudanças, mas mudanças estão por vir, então, só para vocês terem um conhecimento, a gente também está melhorando essa página aqui, a usabilidade, então tudo vai ser, a gente está realmente muito preocupado com a melhor experiência de todos vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu, a Ju, a Camila, a gente tá aqui para ajudar vocês. E aqui, eu acho que como a gente já estourou o tempo, 3 minutinhos, eu também queria finalizar dando uma outra comunicação, um outro comunicado, que é basicamente falar para vocês de uma iniciativa muito bacana, que inclusive foi uma iniciativa não só da parte de CS, né, de sucesso da escola, como também a parte de produto, que a gente, em conjunto, pensou para ajudar vocês. E aí, essa iniciativa está totalmente voltada à comunidade de inglês Vivadi. Qual que é o objetivo dessa iniciativa? Então, essa iniciativa, o objetivo dela é, sim, gerar uma comunidade de professores que possam se engajar, que tenham tanto acesso a conteúdos de outros professores, que consigam compartilhar conhecimento e também o Vivadi compartilhar conhecimento com vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, toda segunda-feira a gente tem um conteúdo que a gente vai começar a produzir chamado Tip Top, que é basicamente uma dica, né, que a gente traz segunda-feira para vocês. E na quinta-feira a gente tem um conteúdo que é mais de compartilhamento de experiências, né? Então, para esse conteúdo de quinta-feira, a gente, de novo, vai estar incentivando vocês bastante a compartilhar as experiências, vivências de vocês com Vivadi. Inclusive, eu vou colocar aqui no chat um link que, caso vocês possam responder, aqui vai ter um questionário com algumas perguntas já relacionadas à experiência de vocês, que também vai dar embasamento aí para o nosso conteúdo de quinta-feira. Fora as outras ações que também a gente está elaborando para vocês,
mas é mais ou menos isso que eu queria conversar e comunicá-los. Acho que é isso. Ju, agora eu vou te dar a palavra. Vocês ficaram antes disso com alguma dúvida, alguma consideração que vocês queiram fazer? Bom, o silêncio sempre para mim indica que não tem dúvida. Então, Ju, vou te dar aí a palavra de novo. Obrigada, gente. Bacana. Gente, eu vi que alguns estão com alguns detalhezinhos aí da plataforma, eu já vou atender cada um, tá? Qualquer coisa, chamem também o número da Camila no WhatsApp, que aí eu altero lá no cadastro para vocês. Bom, eu só queria, então, eu acho que a gente teve muita troca aqui e foi muito bacana, e como a gente iniciou também já apresentando os vídeos do Gilmar, da Adriana, comentei também da aula da Larissa que eu participei, eu acho que é bem importante vocês compartilharem entre vocês. Então, a gente vai disponibilizar um drive, e nesse drive a gente vai deixar aberto para vocês realmente, aliás, mandem para a gente coloca nesse drive e disponibiliza para vocês. Eu acho que a troca que a gente está tendo... Mandar pelo WhatsApp mesmo? Pode, Douglas. Se não couber no WhatsApp, porque às vezes o vídeo pode ser grande, manda no meu e-mail, juliana.ng@vivadi.com.br. Vou disponibilizar aqui. Mas eu acho que é bem rico, né? Eu acho que esse momento que a gente teve aqui, vocês perceberam, né? Que a gente consegue, uma dor que um está sentindo é a mesma que o outro, e pode vir também com uma solução. Então, é bem bacana essa troca e não precisa terminar aqui. Pode continuar em outras... Aliás, o online veio com essa facilidade para a gente, né? Com essa oportunidade da gente se conectar, então vamos aproveitar. E nós aqui do Vivadi vamos fazer o possível para melhorar essa experiência. Então, só recapitulando, queria só, então, realmente essa questão de conectar com embaixadores de vocês, então, comentem lá com eles como que tem sido a aula de vocês, se vocês têm alguma dificuldade, se vocês têm algum elogio, é muito bom para a gente receber esse feedback. Do meu lado, eu acho que é isso. Queria agradecer, então, a presença do Alex, nosso diretor de produto, a presença da Rebeca, que está sempre aí comigo. Eu acho que eu não ando mais sem a Rebeca. Estou até compartilhando senha já. E também da nossa especialista Isis Aquino, foi muito bacana. E a presença, lógica, de todo mundo. Então, muito obrigada. Um beijo, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigado aí, Isis. E só queria dizer, tem mais algumas pessoas aqui do Vivadi, da equipe de produto, que estão o tempo todo pensando e desenhando a experiência dos class plans e do produto, que são o Steph, a Marcela e a Trini, que estão sempre aqui acompanhando e ouvindo todas suas dúvidas, suas experiências, para continuar melhorando o produto, tá bom? Obrigado aí também por participar. Gente, como sempre, então, a gente vai ficar uns 2 minutinhos para quem tiver alguma dúvida mais pontual e depois a gente finaliza. Mas aqui o encontro já foi finalizado e a gente continua a nossa comunicação lá no grupo. Muito obrigada.